Bem-vindas e bem-vindos todos a esse programa de educação continuada da SOCESP, que tem por objetivo discutir temas relevantes na prática diária da cardiologia. Hoje nós vamos abordar a síndrome coronária aguda e temos aqui conosco o Dr. Edson Stefanini, nosso colega de diretoria e professor da Escola Paulista de Medicina Unifesp, para abordar esse importante tema. Dr. Edson, bem-vindo. Muito obrigado. Queria começar perguntando sobre a síndrome coronária aguda. Com tudo que se sabe hoje de prevenção, de novos tratamentos para o paciente crônico ou até para o paciente que ainda não tem doença estabelecida, a síndrome coronária aguda continua sendo um problema importante de saúde pública? Sem dúvida. Continua sendo o infarto agudo do miocárdio uma das grandes causas de mortalidade na população. Embora a gente tenha, nos últimos anos, mudado um pouco a característica da apresentação das síndromes coronárias agudas. Mas, de qualquer forma, o paciente que tem um quadro de isquemia aguda, que procura o pronto-socorro, ainda é uma população importante e o prognóstico pode continuar sendo ruim se nós não tivermos uma abordagem adequada. O senhor comentou uma coisa interessante, o aspecto da mudança. O Dr. Peter Libre, no Congresso 2015 da SOCESP, mencionou que na era das estatinas a manifestação aguda está mudando um pouquinho. Isso é verdade? A gente observa isso na verdade. Prática? Na era das estatinas, ou seja, no momento que nós conseguimos, utilizando o medicamento que reduz o LDL colesterol de forma importante, fazendo com que se possa modificar a característica da placa aterosclerótica, diminuindo inclusive o volume da placa, nós temos hoje, e as pesquisas têm mostrado, que a característica da lesão, da obstrução coronária, hoje é diferente do que era anteriormente. Grande parte das vezes, esses pacientes que fazem uso de estatina, eles têm muito mais uma erosão do endotélio vascular e a apresentação da síndrome coronariana aguda hoje é muito mais sem supra-DST, já que nós temos a ocorrência de um infarto com supra-DST, geralmente está associado a uma fratura de uma placa ou uma lesão mais profunda na placa com o desenvolvimento de um trombo sobre essa placa. Na síndrome coronariana aguda sem supra-DST, na maioria das vezes, a erosão é que está presente e a formação de um trombo mais friável, um trombo que se desfaz espontaneamente num tempo mais curto. E a apresentação clínica acaba sendo de uma síndrome coronariana aguda sem supra-DST, ou uma angina instável, ou mesmo um infarto com supra. Sem supra, aliás. Isso, para quem nos acompanha, acho que é uma informação importante, quer dizer, não basta confiar numa análise superficial do eletro. Tem que avaliar bem o paciente que chega com suspeita de síndrome coronária. Exatamente, já que nós podemos ter até 50% dos pacientes que chegam com dor no peito no pronto-socorro com eletrocardiograma normal ou com discretas alterações. Esse sintoma tem que ser valorizado. Nós temos que repetir o eletrocardiograma, nós temos que avaliar a presença de marcadores de necrose miocárdica durante um período, 12 horas pelo menos, até que a gente possa afastar a possibilidade de um quadro isquêmico agudo ou confirmar que realmente aquele paciente está diante de uma isquemia aguda miocárdica e fazer uma propedêutica mais adequada. A impressão que a gente tem, doutor Edson, não sei se o senhor concorda, é que o paciente não sabe qual é a apresentação típica. Então, a apresentação clínica muitas vezes é bastante diferente daquela que a gente espera, né? Exatamente. E isso é uma coisa muito importante para quem está atendendo no pronto-socorro. E nós não podemos ter a pretensão de ter um cardiologista em cada pronto-socorro. Então, é fundamental que o emergencista, o clínico que está atendendo o paciente, conheça o quadro clínico do infarto agudo ou da angina instável e lembrar que as apresentações podem ser as mais diversas, desde uma dor epigástrica que muitas vezes sugere um quadro de gastrite ou mesmo uma cólica biliar, até uma dor relacionada ao tórax, que pode não ser um infarto agudo do miocárdio, mas pode ser uma patologia tão grave quanto, né? Uma dissecção aórtica, um tromboembolismo pulmonar. Então, o diagnóstico diferencial começa desde uma anamnese bem feita. O fato do doente estar no pronto-socorro não significa que a anamnese não seja muito bem feita. E a valorização dos fatores de risco para a doença aterosclerótica. A presença desses fatores de risco ajudam
no diagnóstico ou nos leva a uma propedêutica mais apurada para saber se o paciente tem um quadro coronariano agudo. Ou seja, ficou bem claro para mim que o paciente, principalmente se tiver fator de risco e tem uma dor suspeita, eu tenho que fazer eletro e, preferência, dosagem seriada de enzimas para conseguir ter um diagnóstico melhor. Exatamente. E aí, depois que eu descobri que ele tem uma síndrome coronária aguda, qual a melhor forma de tratar? O que eu faço para poder reduzir a mortalidade? Se nós tivermos um paciente com um quadro de síndrome coronariana aguda sem supra-DST, uma angina instável ou um infarto sem supra, naturalmente que esse paciente recebe inicialmente um tratamento intensivo, com drogas antiplaquetárias, com antitrombínicos, heparina, com beta-bloqueador, com nitrato, e esse paciente deverá ser estudado, estratificado de uma forma invasiva nas próximas 24 a 48 horas. Naturalmente que esse paciente, nesse período, se ele mostrar algum grau de instabilidade, se ele voltar a ter dor, se ele tiver uma arritmia, se o eletro modificar de forma importante nesse período de observação, esse paciente é levado mais precocemente para uma cinecoronariografia. Caso ele se mantenha estável, então, depois de 24 a 48 horas, ele é submetido à cinecoronariografia. Já no infarto agudo do miocárdio, aquele paciente que chega com dor prolongada, acima de meia hora, 1 hora, 2 horas de dor, um quadro clínico de infarto, um eletrocardiograma com supra-desnivelamento de segmento ST, ou que tem um bloqueio completo de ramo esquerdo, esse paciente tem indicação para um tratamento de reperfusão e, se for possível, fazer uma cinecoronariografia num tempo mais curto possível. Admite-se que, se no hospital onde esse paciente está sendo atendido, se tiver uma sala de hemodinâmica, não ultrapasse 1 hora para se fazer a cinecoronariografia e proceder à angioplastia primária. Caso contrário, nós vamos fazer o uso do trombolítico, que aí, então, no máximo em meia hora, ou, se for possível transferir esse paciente, em 1h30 ele chegar num outro hospital, já para ir direto para a sala de hemodinâmica, aí tem sentido transferir o paciente. Caso contrário, nós temos que usar o trombolítico no próprio pronto-socorro onde ele está sendo atendido. Doutor Edson, deixa eu explorar um pouco esse ponto que eu acho muito importante. Como é que o médico do pronto-socorro toma a decisão? Nesse caso, eu vou fazer um trombolítico, esse caso, eu vou transferir para tentar fazer uma angioplastia primária. Se ele está num hospital que dispõe de uma sala de hemodinâmica com hemodinamicista e pessoal treinado, e naquele momento, em 1 hora, nós podemos colocar o paciente no laboratório, na sala de hemodinâmica, esse paciente faz a angioplastia primária. A decisão é essa. Se isso não for possível, quer dizer, no momento que você está atendendo o doente, você já está pensando no tratamento de reperfusão, é um infarto com supra, você está decidindo e vê que não vai ser possível fazer uma angioplastia em 1h30, no máximo 2 horas, transferindo o paciente, então você deve fazer o tratamento com fibrinolítico endovenoso. Hoje nós temos drogas trombolíticas que facilitam a aplicação por uma injeção em bolos, e rapidamente a gente pode implementar o tratamento de reperfusão através do trombolítico. Terminado o tratamento de reperfusão, você avalia o paciente e procura transportar esse doente, agora com mais calma, mas sempre numa ambulância equipada com médico, com enfermeiro, com desfibrilador, você transfere para um hospital que tenha condições de fazer um estudo hemodinâmico, seja imediato, se não houve sucesso com a trombólise, ou nas primeiras 24 horas, se você teve sucesso com aquele tratamento trombolítico feito no hospital de origem. Ou seja, acho que o princípio que norteia a decisão é salvar o máximo de músculo o mais rapidamente possível. Hoje está bem claro que a estratégia fármaco-invasiva como tratamento de reperfusão, quando obedecidos esses tempos e essa prática de se fazer a angioplastia de resgate quando não teve sucesso com trombolítico, ou nas primeiras 24 horas, quando houve sucesso, com isso nós temos tido a experiência que a mortalidade é semelhante àquela obtida com angioplastia primária. Ou seja, na condição ideal, vai muito bem. Não é para esquecer dessa opção, né? De jeito nenhum. Eu acho que para a nossa realidade, para os nossos hospitais periféricos, onde você, para transportar um paciente, não leva menos do que 3, 4 horas, o ideal é que você possa fazer o trombolítico no momento do atendimento do paciente e depois transferir esse doente para o hospital, onde tem a hemodinâmica
para que você possa completar o tratamento, quer dizer, fazer, digamos, a parte invasiva do tratamento, que é a cinecoronariografia e angioplastia. E isso pode ser realizado com calma nas primeiras 24 horas nos pacientes que tiveram sucesso de reperfusão com trombolítico e de resgate assim que o paciente chega no hospital. E do ponto de vista farmacológico, o que não pode faltar na prescrição de um paciente infartado? Muito bem. Todo paciente que chega com infarto agudo do miocárdio, seja ele submetido à estratégia farmacológica de reperfusão, uso de trombolítico ou vai para uma angioplastia, ele recebe como antiplaquetários, além, naturalmente, no primeiro atendimento, oxigênio, monitorização, ele deve receber antiplaquetários, aspirina, além disso, clopidogrel e, se ele for para a angioplastia primária, esse clopidogrel pode ser substituído pelo ticagrelor ou mesmo pelo prasugrel. Ele recebe ainda, se for fazer o tratamento com trombolítico, heparina, que além do trombolítico nós temos que usar antiplaquetário e heparina. Por quê? Porque depois que você recanaliza o trombo, recanaliza o vaso, destrói o trombo, você tem chance de reoclusão. Então, o tratamento com antiplaquetário e antitrombínico tem esse objetivo de evitar a progressão do trombo. Além disso, naturalmente, que os doentes são avaliados para poder receber o beta-bloqueador, se for um infarto de maior extensão, o inibidor de ECA, e já começa também a utilizar as estatinas, que são também drogas importantes que sejam utilizadas já no primeiro dia do tratamento do infarto agudo do miocárdio. Ou seja, se quem estiver nos acompanhando seguir esses passos, claro, respeitadas as contraindicações a cada um desses fármacos, está dentro daquilo que é prescrito hoje como o tratamento mais atual do infarto agudo do miocárdio. A gente costuma dizer que depois que o paciente põe o pé dentro do hospital, nós devemos procurar fazer todo esse tratamento para que a mortalidade nesse grupo de pacientes não ultrapasse 6%, que é o que se admite nas estatísticas europeias, americanas e mesmo aqui no Brasil, na experiência que a gente tem com estratégia fármaco-invasiva. Se o paciente está fora do hospital e a chance dele morrer de infarto já aumenta muito, são 5 vezes mais alta. Agora, se ele não fizer um tratamento adequado, a mortalidade é entre 20% e 30%, que é a mortalidade esperada quando não se faz o tratamento de reperfusão no paciente com infarto agudo do miocárdio. Acho que isso é um ponto importante que eu queria estressar. A diferença entre fazer e não fazer o certo tem um impacto de mais de 5 vezes na taxa na chance de sobrevida desse paciente, não é? Para encerrar nossa conversa, eu queria saber, e aquele paciente que está em choque cardiogênico? Como é o manejo atual desse caso? Então, o paciente em choque cardiogênico, além de todo o suporte clínico de drogas vasoativas, mesmo a utilização de balão intraórtico, um tratamento intensivo adequado, a gente sabe que a mortalidade continua sendo muito elevada. O que pode diminuir, reduzir a mortalidade é a possibilidade de reperfusão da artéria infartada. Preferencialmente a angioplastia primária no doente com choque cardiogênico. Naturalmente, que se nós não tivermos condições de levar o paciente com infarto em choque cardiogênico para um tratamento de angioplastia primária, esse hospital não tem hemodinâmica, desde que você possa imediatamente transferir o paciente, você deve transferir. O paciente vai para um hospital onde tem esse recurso, mas se admite que se faça reperfusão com drogas, com trombolítico, e depois transfere o paciente para que ele vá para uma angioplastia, nesse caso, mesmo que você ache que pode ter tido sucesso, porque você não vai esperar para fazer a cinecoronariografia ou uma eventual angioplastia de resgate no paciente com choque cardiogênico. A gente sabe que o trombolítico no choque cardiogênico funciona mal, porque não tem uma circulação coronária adequada até para que a droga tenha uma ação mais efetiva. Mas você usa o trombolítico, se você não tiver hemodinâmica, usa o trombolítico e imediatamente você transfere o paciente para um local onde ele possa fazer uma cinecoronariografia. Deixa eu fazer uma outra pergunta que tem a ver com essa, que é quanto é que eu desconfio do choque cardiogênico? Bom, isso é muito importante. Veja que nós utilizamos no tratamento do infartado drogas que podem propiciar uma instabilização hemodinâmica. Começa pela morfina, que você usa para tirar a dor, e você não usa novalgina nem anti-inflamatório. A própria morfina já pode provocar hipotensão. Venodilatação importante, diminui o retorno venoso, você pode ter hipotensão. Aí você usa nitrato. O nitrato também pode levar
a hipotensão. E muitas vezes o paciente ele é atendido depois que ele teve muita sudorese, teve vômitos, está sem comer, sem ingerir durante muito tempo. Então você pode ter o doente hipotenso em decorrência das condições clínicas prévias até a utilização de drogas. Mas no momento que você está atendendo o paciente, você tem uma extensão de infarto muito importante e o doente começa a evoluir com quadro de hipotensão, diminuição do sensório, ele começa a ficar ou agitado ou mais sonolento, você percebe que ele está entrando em baixo débito, uma perfusão periférica inadequada associado a essa hipotensão e oligúria, enfim, você caracteriza um quadro de choque e naturalmente que você começa a evitar drogas que podem propiciar uma queda maior da pressão arterial. E além disso, dependendo do tipo de infarto, como o infarto de parede inferior, que muitas vezes está a 30% das vezes associado ao infarto de ventrículo direito, aí o tratamento é você expandir a volemia. Outras situações, o choque é acompanhado de uma estase pulmonar, né? Uma grande proporção de área infartada levando à insuficiência ventricular esquerda. Essa é uma situação que você não pode fazer o tratamento de ressuscitação, digamos, né, de reabilitação da pressão, utilizando volume. Então você tem que utilizar drogas vasoativas para melhorar as condições hemodinâmicas desse paciente. Então, naturalmente que o diagnóstico do tipo de infarto e a avaliação do paciente é fundamental para que você estabeleça um tratamento adequado. E tudo isso dá para fazer em praticamente qualquer cidade do estado de São Paulo? Dá para fazer em qualquer pronto-socorro com um médico treinado. E, naturalmente, que ele vai se socorrer de exames sempre que possível, a radiografia à beira do leito, o ecocardiograma à beira do leito, que é muito importante para você avaliar as condições de função do coração e complicações que eventualmente possam ter ocorrido em decorrência desse infarto. E o que eu acho o mais importante é o treinamento do médico emergencista, seja ele um clínico, seja ele de outra especialidade, e não ficar esperando o cardiologista para fazer o diagnóstico de um evento tão importante que, tomadas as medidas mais urgentes, você pode diminuir a mortalidade do paciente. Queria agradecer muito ao Dr. Edson por esse programa que eu acho que atingiu plenamente os objetivos que nós fizemos, um passeio completo pelo infarto agudo do miocárdio e tentamos levar aquilo que tem de mais atual e de mais seguro para ser feito. Muito obrigado, Dr. Edson. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde.